Olá, vamos falar agora sobre gestão de estoque. A gestão de estoque é basicamente o ato de gerir recursos ociosos possuidores de valor econômico e destinados ao suprimento das necessidades futuras de material numa organização. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso. Vamos conhecer a natureza dos estoques. Mas o que é estoque? Podemos dizer que é a composição de materiais em processamento, ou seja, materiais que estão sendo utilizados pela empresa no processo de fabricação e produção, materiais semi-acabados, que já passaram por algumas etapas de processamento, mas ainda não estão prontos, e materiais acabados, aqueles que já estão prontos e disponíveis para comercialização. O estoque é formado por esses materiais que não estão sendo utilizados em um determinado momento na empresa, mas que visa atender necessidades futuras desta. Assim, o estoque constitui todo o sortimento de materiais que a empresa possui e utiliza no processo de produção de seus produtos ou serviços. Podemos ainda classificar os estoques em estoque ativo. Esse estoque ativo é o estoque para a produção, exemplo, matérias-primas, estoque para manutenção, reparo e operações. Podemos citar como exemplo aqui graxas, peças de reposição, ferramentas, peças sobressalentes, estoque de materiais administrativos. Aqui nós temos o famoso almoxarifado, onde vamos ter papel, caneta e outros materiais utilizados pelo setor administrativo, materiais de escritório, estoque de produtos acabados, como nós falamos, onde o produto encontra-se pronto, acabado e deverá ter uma destinação para o seu consumidor, estoque de produtos semi-elaborados, ou seja, estão ainda em fase de conclusão, mas já se constitui, de certa maneira, quase prontos, e estoque de material em processo, que é o material que ainda não está pronto, não está acabado, mas está numa fase inicial de seu processamento. Também podemos classificar o estoque como inativo. Estoque inativo, podemos reconhecer o estoque disponível e o estoque alienável. O estoque disponível é aquele estoque que a empresa tem, ainda não o utiliza, mas está ali para qualquer momento ser utilizado por ela. Ele ainda não passou por nenhuma etapa de produção ou nenhum processamento, mas está disponível para a empresa utilizar. Ocorre quando a empresa produz um determinado bem e para de fabricá-lo, mas ainda assim ficou com alguma matéria-prima ou alguns materiais semi-elaborados que não foram aproveitados, e eles ficam ali disponíveis para a empresa poder utilizá-los a qualquer momento. O estoque alienável corresponde normalmente a sobras, materiais que a empresa não mais vai utilizá-lo. Eles são considerados inservíveis para a organização e devem aguardar um momento para o descarte, onde a empresa poderá leiloá-lo como sucata ou mesmo se desfazer deles. Qual é a função dos estoques? Os estoques constituem um vínculo entre as etapas do processo de compra e venda, no processo de comercialização entre empresas comerciais e entre as etapas de compra e transformação e venda no processo de produção das empresas industriais. Em qualquer ponto do processo formado por essas etapas, os estoques desempenham um papel importante na flexibilidade operacional da empresa. Funcionam como amortecedores das entradas e saídas entre as duas etapas dos processos de comercialização e de produção, pois minimizam os efeitos de erros de planejamento e as oscilações inesperadas de oferta e procura. Ao mesmo tempo, em que isolam ou diminuem as interdependências das diversas partes da organização empresarial. Assim, podemos definir algumas funções importantes ou principais para o estoque, como garantir o abastecimento de materiais às empresas, neutralizando os efeitos de demora ou atraso no fornecimento, sazonalidade no suprimento, risco de dificuldade no fornecimento. Em outras palavras, ter um estoque garante que a empresa não vai ter paradas no seu processo de produção. Assim, quando ela precisa de um produto ou de uma matéria-prima, ela busca imediatamente no seu estoque para poder suprir as necessidades dos setores produtivos. Também proporcionar economia em escala, pois através da compra ou produção em lotes econômicos, ou seja, a empresa vai calcular quanto ela deve ter de estoque de um determinado material e comprar essa quantidade certa para evitar desperdício, tanto de comprar material
além do que ela precisa ou aquém do que ela precisa. Também proporciona economia de escala para a flexibilidade do processo produtivo, permitindo então que ela possa produzir diversos produtos e pela rapidez e eficiência no atendimento às necessidades, pois como esse estoque já está dentro da empresa, o percurso que esse material vai fazer até chegar à unidade produtiva é bem menor, economizando-se tempo. Podemos ainda classificar os estoques como estoque de matéria-prima, estoque de materiais em processamento ou vias e estoque de materiais semi-acabados. Já falamos anteriormente sobre essa classificação dos estoques. Os estoques de materiais acabados ou componentes, isso quer dizer que ele estando acabado, pronto, poderá também ser utilizado junto a outros produtos acabados ou componentes para se unir e, nesse caso, formar um outro produto, que é o produto definitivo ou produto acabado. Aqui temos então o produto que chegou no seu estágio final, que será comercializado. O objetivo básico do controle de estoques é evitar a falta de material sem que essa diligência resulte em estoque excessivo das reais necessidades da empresa. Quais são as funções do controle de estoque? Como determinar o que deve permanecer no estoque, quando se deve reabastecer o estoque, quanto de estoque será necessário para um determinado período, a quantidade de compra, quando o departamento de compras deve ser acionado para executar a aquisição desse material, receber, armazenar e atender os materiais estocados de acordo com as necessidades, controlar os estoques em termos de quantidade e valor, manter inventários periódicos para avaliação, identificar a retirada do estoque de itens obsoletos e danificados. Vejam que são várias as funções. Um estoque bem controlado garante à empresa uma redução substancial dos seus custos. Isso pode fazer com que a empresa tenha um produto com preço mais acessível e isso se tornar uma vantagem competitiva no mercado. Os estoques também podem ser classificados de diversas maneiras, mas essa classificação leva em consideração alguns atributos. Primeiro, a abrangência desse estoque, a sua flexibilidade e a sua praticidade. E o que é cada um deles? Abrangência. Trata-se da gama de características desses produtos que vão compor o estoque. A flexibilidade deve permitir interface entre diversos tipos de classificação para facilitar o gerenciamento dos estoques. E a praticidade é que deve ser direta e simples. Tipos de classificação de estoque. Temos diversos tipos, começando por tipo por demanda, em que é dividido em materiais de estoque, materiais de não estoque, materiais críticos. Materiais de estoque são materiais que devem existir no estoque e para os quais são determinados critérios e parâmetros de ressuprimento automático, com base na demanda prevista e na importância para a empresa. Os critérios de ressuprimento fixados para esses materiais possibilitam a renovação do estoque sem a participação dos usuários. Quanto à aplicação, podemos dizer que os estoques são classificados em materiais produtivos, matérias-primas, materiais em fabricação, materiais acabados, materiais em manutenção e materiais improdutivos. Matérias-primas são os materiais básicos, insumo, que constituem as bases iniciais do processo produtivo. Já produtos em fabricação correspondem aos materiais em processamento ao longo desse processo produtivo. Não se encontram no almoxarifado porque já não são mais matérias-primas iniciais e nem podem estar no setor de expedição porque ainda não estão prontos, não estão acabados. Assim, eles ocupam um meio termo. Produtos acabados são produtos constituintes do estágio final do processamento, já estão prontos. Materiais em manutenção são materiais de consumo e com utilização repetitiva, aplicados na manutenção. E materiais improdutivos são materiais que não participam do processo de produção, exemplo, material de limpeza de escritório, etc. Também podemos dizer que os estoques são classificados quanto ao valor do consumo anual. Os materiais classificados A é o que a gente chama de grande valor de consumo, B, médio valor de consumo e C, baixo valor de consumo. Mais à frente, nós vamos estudar o processo de classificação de estoque chamado de curva ABC, que leva em consideração exatamente essa classificação. Podemos ainda classificar o estoque quanto à sua importância operacional, do menos importante, ou que não tem importância, o que tem uma importância média, até o que tem uma importância vital ou maior, sendo classificado por ordem em X, Y e Z, da menor
para maior importância na aplicação do processo produtivo. Classificação conforme o tipo de demanda. Nesse caso, nós temos os materiais de estoque, que são todos aqueles que nós já falamos. Matéria-prima, produtos acabados, produtos semi-elaborados, produtos em elaboração, todos esses compõem o material de estoque. Mas temos também como materiais de não estoque. Esses são materiais de demanda imprevisível, para os quais não são definidos parâmetros de ressuprimento automático. A inexistência de regularidade no consumo faz com que as aquisições desses materiais somente sejam efetuadas por solicitação direta do usuário. Na oportunidade em que se constate a necessidade, são comprados para utilização imediata. E os materiais críticos é uma classificação típica de empresas industriais. São materiais de reposição específica de um equipamento ou de um grupo de equipamentos iguais. A demanda não é previsível. Todas as empresas têm, mas não querem utilizar, porque significa que essa utilização ocorrerá quando um maquinário ou equipamento está quebrado, está parado, significando maiores custos para a organização. Continuando a nossa classificação, temos ainda os sobressalentes, que ficam estocados até a sua utilização. Esses materiais normalmente são estocados porque há uma grande dificuldade para sua obtenção. Isso ocorre porque podem ser material importado, ter um único fornecedor ou de difícil fabricação. Por isso, as empresas acabam formando o estoque para evitar a sua. Também eles podem ser estocados por razões econômicas. É um material de elevado valor, muito caro, então a empresa, assim que tem uma oportunidade de comprá-lo, o faz para evitar que esse material falte em um determinado momento em que a empresa talvez não tenha o recurso. Também eles são estocados por problemas de armazenagem e transporte. São materiais perecíveis, de alta periculosidade, elevado peso, grandes dimensões, que dificultam, portanto, a sua mobilidade. Isso faz com que a empresa já possua logo esse material de antemão, pois o tempo que esse material demoraria para chegar após o seu pedido ao fornecedor seria muito grande, e isso poderia prejudicar a empresa. Também ela estoca por problemas de previsão, materiais com utilização de difícil previsão. Ela não sabe quando vai utilizá-lo, portanto, mantém uma quantidade mínima para que possa ter esse material em seus estoques, e por razões de segurança. São materiais de reposição de alto custo e um material vital para equipamentos e máquinas que não podem faltar na organização. Também podemos classificar os materiais quanto à sua perecibilidade, ou seja, são materiais que podem se extinguir ou deixar de ter uma possibilidade de uso em um prazo muito curto. Portanto, as organizações devem prever essa sua utilização e utilizá-lo dentro desse período pré-determinado. Isso faz com que eles sejam classificados em perecíveis e não perecíveis. Os perecíveis podem ser ainda classificados da seguinte forma: pela ação higroscópica, ou seja, presença de água, sal, cal virgem, etc. Pela limitação de tempo, ou seja, os materiais vão ser perecíveis como remédios, alimentos que têm prazo de validade determinado. Também são classificados como perecíveis pela sua instabilidade, com produtos químicos de maneira geral, por serem voláteis, por exemplo, gás ou vapor, amoníaco, por contaminação pela água, óleos em geral, por contaminação por partículas sólidas, como as graves, por ação da gravidade, eixos, tubos de grandes comprimentos, pela ação da luz, filmes fotográficos, e por ação de animais, grãos, madeiras. Existem algumas recomendações quanto à estocagem, manuseio e embalagem de certos materiais. Nesse caso, por uma questão de segurança, nós devemos verificar a umidade, oxidação, poeira, choques mecânicos e pressão, se estão no ambiente em que esse material será estocado. Também outras medidas devem ser adotadas, como determinar lotes de compra mais racionais, ou seja, comprar apenas a quantidade certa e no momento certo de sua utilização, e programar revisões periódicas para detectar falhas nas estocagens. São classificados quanto à sua periculosidade. A adoção dessa classificação visa a identificação de materiais como, por exemplo, produtos químicos e gases, materiais em gerais que oferecem risco à saúde e materiais que deve-se ter muito cuidado no seu manuseio e transporte.